nossa aula de inglês de hoje, nós vamos falar sobre os W questions and numbers. Vocês vão fazer a atividade do livro de vocês. Começa lá na página 50, indo até a página 54. E vamos iniciar. Eu vou explicar um pouco do assunto e, na sequência, explicar cada página do livro para vocês resolverem de acordo com a continuidade da questão. Vamos lá. Na primeira coisa que nós vamos aprender, sobre os W questions, é que são perguntas. W questions são Ws que a gente usa para perguntas. Por que Ws? Porque toda pergunta em inglês tem um W. Por exemplo, what, when, who, where, which, how. Todos começam com H, só o último que tem todos começam com W, só o último que tem um W no final, mas todos têm W. What e o why, por último o why. What significa o que, qual, when, quando, who, quem, where, onde, which, qual, how, como, why, por quê. E cada um deles é usado de maneira objetiva. O what é usado para coisa. When, quando você trata de tempo. Se na questão aparecer um tempo, como manhã, tarde, noite, ou mesmo o quesito tempo, uma data, você usa when. Who, quando eu quero falar sobre uma pessoa ou sobre pessoas. Where, eu estou falando de um lugar. Which, qual, também o mesmo qual do what. A diferença do which é que eu uso ele para escolher o que eu quero. Vou ter opções de escolha. Enquanto no what eu não tenho essa opção. Já no which eu vou ter essa opção. Por exemplo, eu posso falar assim, which do you prefer? Tea ou coffee? Eu perguntei, o que você prefere? Qual você prefere? Chá ou café? Quando eu tenho duas opções, então eu uso which, qual. Quando não tenho opções, eu uso what, coisa. How, como, é quando você tem que dar um motivo para o que você fez, o modo, como é que ele aconteceu, o modo. E o why, o porquê, isso sim é o motivo. Então, quando você for resolver essas questões do livro, lembre-se dessas qualificações de cada um e o significado dos W questions. Se você for na página 50 do livro agora, você vai ver que lá fala sobre os dias da semana, days of the week. E nós temos o Sunday, o Monday, Thursday, Wednesday, Thursday e Friday. Saturday são os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, lá no livro, tem dizendo assim na página 50. Complete o cartão do museu de acordo com o áudio. Então, nesse momento, eu vou dizer para vocês o áudio do cartão para vocês completarem. Vocês vão ver que do lado lá, bem do ladinho, tem uma tabelinha, né? Tem uma tabelinha. A tabelinha é mais ou menos assim no livro, na página 50. Essa tabelinha tem o nome Visitors, que é visitante. Depois da tabelinha a gente tem 3 espaços vazios, né? 3 espaços vazios para ser completado. Aí eles falam assim, na segunda-feira, que é o Monday, ele diz que o museu vai estar fechado, closed. Então você vai escrever na caixinha do fechado a palavra closed, que é C-L-O-E-D, closed, que é fechado. Na quarta-feira, ao ler o texto, ele vai dizer um número em inglês. Eu vou repetir esse número agora e vocês vão procurar descrever esse número no quadrado. Então escutem bem o áudio. Na quarta-feira ele fala
ele fala o número 12. 12. Então você vai escrever que número é esse? 12. Nessa segunda caixa, você vai escrever o número 12. Você não vai escrever essa palavra, você vai escrever que número é esse? 12. Você vai escrever aqui na caixinha o número 12. E no sábado, Saturday, você vai escrever o número 5th. 5th é que número em inglês? A gente já estudou isso no quarto ano, alguns de vocês que foram meus alunos. A gente tocou nesse assunto falando sobre os números, 5th. Então vocês completam aí os três quadradinhos vazios, um com closet, o outro com 12 e o último com 5th. Continuando. Os numbers. Como são formados os numbers? A gente estudou no terceiro ano, falamos sobre os números de 1 a 100. Lá nós vimos que tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois falamos isso de 1 a 10 em inglês. Depois aprendemos que depois do 10 a gente tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Depois nós aprendemos a falar os números de 10 em 10, que nós vamos rever isso agora. Por exemplo, temos o 10. Pulando 10, eu tenho 20. Pulando mais 10, eu tenho 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E por último, 100. Na ordem eu tenho, começando aqui do 10, de 10 em 10, né? 10, 20, vou sublinhar para vocês verem, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Lá na página 51, vocês vão completar os números em inglês. A partir dessa lista fica bem fácil, né? Por exemplo, lá no item A, diz para você escrever o número 43. Olha como é fácil. Você vai escrever separando ele. Primeiro você vai fazer quem, ó? O 40. Como eu escrevo 40 em inglês? Tá aqui ele, ó, 40. Então você bota 40, né? 40. Bota um tracinho. Tá faltando quem? O 3. Como é 3 em inglês? 3. Pronto. Então fica 43. 43. Desse mesmo jeito você vai fazer com o 56, o 62, o 99. Sempre você fala o número maior na frente, né? Se for 88, então você vai botar 80, que é 80, mais o 8, que é 8. Então aqui eu tenho, ó, 88, 88. E assim você faz o restante, até o item J, 81. Na terceira questão, continua a mesma coisa, só que o inverso. As palavras já estão escritas, você tem que escrever o número que ela significa, né? E na última página, a gente vai pulando aqui a página 52, porque são desenhos, a 53 é uma cruzadinha. Na última página, 54, nós temos o Literary Time, que aqui tem um texto que ele diz assim, ó: Look, students, this is one of the most famous paintings in the world. Do you know it? Ela está dizendo aqui: veja, alunos, esta é uma das pinturas mais famosas do mundo. Vocês a conhecem? E a aluna diz: This is boring. I don't wait to see paintings. Isso é chato, eu não quero ver pinturas. E o outro aluno fala: I don't think so.
Eu não acho que isso seja chato. Então nós temos aqui um texto literário, né? O que acontece? Você vai ter que traduzir esse texto. Eu falei aqui um pouco sobre ele, mas você traduz em casa aí com calma, para responder as perguntas 1, 2, 3 e 4. A primeira pergunta diz: Who is the woman in the picture? Quem é a mulher na figura? Então você vai responder de acordo com o seu livro. Quem é a mulher na figura? Na figura que eu falo, no quadro. No quadro aí da imagem, não o quadro da imagem da pintura, no quadro em si que foi pintado pelo livro. Na segunda pergunta, We are the children. Onde estão as crianças? In the museum, in a park. Você escolhe uma das opções. Na terceira, as crianças estão interessadas no que vem? Então você responde em inglês. Sim, elas estão, ou não, elas não estão. Então como é que eu respondo isso? Você pode responder Yes, they are, ou nor, they aren't, com o verbo to be. Ou simplesmente só yes ou no. Se você não entender muito bem como escrever essas palavras, você pode colocar só o yes or no. E na quarta e última questão, qual a forma certa de se comportar no museu? Então você vai escrever aí a maneira, preferivelmente seria em inglês, né? Você escreveria. Então você primeiro escreve a frase em português e depois traduz essa frase que você criou em inglês. Por exemplo, se eu responder assim em português para mim assim, se eu responder para mim em português, qual a forma certa de se comportar no museu, eu dissesse, quando você está no museu, é bom prestar atenção às exposições, às informações dadas e fazer perguntas. Então eu falei em português. Agora você pega a sua resposta em português e traduz. Traduzindo o que eu falei, We are the museum. It is nice to pay attention to displays, to the information, give and ask questions. Então o que é que eu fiz? Eu peguei a minha resposta em português e traduzi para o inglês. Literalmente, peguei cada palavra e traduzi. Então vocês fazem a mesma coisa nessa quarta questão. E com isso, pessoal, nós terminamos a nossa unidade 4. E agora é só se preparar. Na próxima aula nós temos só uma atividade de revisão de conteúdo. Para na outra semana, passando essa que eu passar a revisão de conteúdo, nós fazemos, talvez seja a semana que nós vamos fazer a nossa próxima atividade na folha. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.